Oi, gente, Shalom. Eu vou tratar de um assunto aqui nesse vídeo e eu o intitulei como O Evangelho de Jesus não é apartheid. Uma das pessoas do nosso grupo, uma irmã, ela me enviou um vídeo ontem e nós colocamos na nossa live e falamos um pouco sobre isso. É um vídeo de um pastor muito conhecido, um cantor gospel, e na minha opinião, o tipo de discurso que ele trouxe foi apenas mais um discurso de ódio, como existe números aí de pessoas que não se dão conta que tem inúmeros seguidores e tem um efeito, suas frases têm efeito, porque são considerados, são estimados e acabam passando as suas teorias completamente deturpadas para outras pessoas que vão seguir sua teoria. Bom, no vídeo desse cantor, desse pastor também, ele traz uma mensagem criticando as pessoas que de alguma forma se associam ou convidam pessoas ou fazem algum evento, alguma coisa com outras pessoas que não professam a fé cristã no caso. Lembrando que esse nome cristianismo nem existe na Bíblia, isso foi uma nomenclatura criada após os eventos bíblicos. O que existe é evangelho, isso sim existe na Escritura. Bom, e ele traz um discurso criticando, a gente acredita que sim, outra pessoa que se associou. Então ele usa as expressões assim, porque Davi chamaria essas pessoas de incircuncisos de coração, de profetas de Baal, um evangelho criado no inferno, inspirado pelo demônio, e por aí vai, porque essas pessoas se associam a outras pessoas, de certa forma, que não professam a fé, que eu tenho que usar algo bem claro, que não são crentes. É a melhor forma da gente entender isso daí para quem vê esse vídeo em qualquer lugar. E eu intitulo esse tipo de discurso há um tempo atrás, inclusive eu trouxe um vídeo aí no canal de uma experiência que eu tive depois do discurso de outro líder, mais ainda conhecido que esse, onde ele traz, estava, de certa forma, o ódio saía em sua saliva quando ele falava de outro youtuber que é evangélico e levou um padre para o seu canal. Eu trouxe isso, tá aí nos vídeos, vocês veem. Deus me fez viver uma experiência linda, porque me trouxe gastrite ouvir aquele homem que tem uma influência tão grande falar aquilo tão, meu Deus, tão equivocadamente segundo a Escritura, segundo o que Jesus pregou, esse separatismo, esse partido. E esse de agora botou esse vídeo aí, eu poderia até dar o nome, mas eu vou preservar isso. Mas eu acho que todos vão ficar sabendo, criticando, pessoas que, de certa forma, criam uma aliança com outras, que são ímpios. Eles chamam de ímpios. Os ímpios, o mundo ímpio, os escarnecedores e por aí vai, tantos nomes que eles pegam na Bíblia para criar a teoria deles. Bom, queridos, em cima disso, o vídeo vai ficar longo, em cima disso, durante a noite, Deus me deu um tema e eu pesquisei um pouquinho e o tema desse vídeo é o Evangelho de Jesus não é apartheid. A gente tem a tendência de esquecer de forma muito rápida as coisas que acontecem em nossa volta. Os fatos históricos marcantes. Somente as pessoas que sofreram na pele guardam isso. Algumas delas querem esquecer. Inclusive, na Bahia,
Lá no Pelourinho existe um debate muito grande se eles colocam uma coluna de Pelourinho ou não, porque em respeito os descendentes dos negros, dos escravos que estavam ali e sofreram tudo aquilo, então não se sabe ao certo se colocam ou não, existe um debate muito grande porque querem esquecer. Na verdade, esses querem esquecer e não esquecem porque sofreram na pele. Outros, porém, esquecem rapidamente porque não sofreram na pele. E eu criei esse tema, o Evangelho de Jesus não é apartheid. Eu não sei se vocês já ouviram falar deste nome, Daniel François Malan. Já ouviram falar? Busque assim, faça uma busca no Google da nossa mente, se você já ouviu falar desse nome. Bom, vou falar para você. Daniel François Malan era um pastor protestante. Legal, né? Igual esse que trouxe sua mensagem aí, botou nas redes sociais que as pessoas que se associam a este grupo são profetas de Baal, de um evangelho criado no inferno. Um pastor protestante como esse, né? O protestantismo vem de um protesto contra os dogmas estabelecidos no catolicismo apostólico romano, né? Vocês conhecem a reforma onde Lutero crava suas teses. Bom, Daniel François Malan é um pastor protestante, como este. Porém, ele era primeiro-ministro da África do Sul. E exatamente esse pastor protestante criou o apartheid. 73 anos atrás, não tem muito tempo. Se a gente fosse usar outros tópicos, outros temas aqui, estaria muito tempo se demandaria, então para a gente lembrar seria difícil, mas não tem muito tempo. Se você buscar, você vai lembrar disso aqui. Tá bom, Peterson, não lembro. O que é apartheid? A palavra apartheid, ela vem de separação, separar classes. Esse pastor protestante criou o apartheid. Que interessante, né? A separação de classes. Não é isso que esse está fazendo? O apartheid foi um regime de segregação racial, separação racial, que aconteceu na África do Sul no ano de 1948, cerca de 73 anos atrás. A gente hoje dá o nome disso que foi feito de racismo. É intolerável, mas naquela época foi tolerável. A gente olha para trás e fala assim, isso é intolerável. Como a sociedade daquela época permitiu isso? A gente pode olhar também tantas coisas que aconteceram, a suposta Santa Inquisição, o genocídio, o Holocausto, tantas coisas, a gente olha para trás, como puderam tolerar isso? Esse discurso de ódio que foi colocado como lei, e não é isso que esse pastor está fazendo, esse cantor gospel super conhecido. Regime de segregação racial, que durou de 1948 até 1994. Então eu vou dizer para vocês algumas das normas criadas ao longo desses anos. Eu não vou dizer as datas para não tornar muito longo. E veja isso, queridos. O Evangelho de Jesus não pode ser apartheid. Jesus não pregou o apartheid. Jesus pregou a inclusão e não a exclusão. Isso é um dos temas que mais eu falo aqui, porque eu prego a graça de Deus. Bom, uma das normas é proibido o casamento interraciais. Os negros da África do Sul foram separados, as classes, para que não se misturasse com os brancos. Os brancos eram uma classe superior. E criado por Daniel Malan, François Malan. Não é isso que o pastor está falando? Nós somos uma classe santa, os brancos. Branco é pureza, nós somos santos. Separe-se dos incircuncisos de coração. Discurso de ódio. Classificação das pessoas em grupos raciais. Eles
separavam os grupos raciais de acordo com o tom da pele. Emenda da imoralidade. É crime relações sexuais com pessoas de grupos diferentes. Se tornou crime na África do Sul. Segregação. A segregação era a divisão por grupos. O absurdo era tanto que chegava a separar irmãos consanguíneos devido à tonalidade da pele. Então, eu tenho uma irmã, o nome da minha irmã amada, do meu coração, é Pérsia. Eu sou o Peterson e ela é Pérsia, meu pai Percival, meu avô Persiliano. Essa galera do P aí. Imagine se eu ou a minha irmã nascêssemos, óbvio, somos da mesma mamãe, por isso que eu estou usando ela, nascêssemos com tonalidade de pele diferente. A minha irmã nascesse mais parda, mais moreninha, mas o Peterson bem branco. Teriam que separar a minha irmã para uma classe inferior à minha. Olha o absurdo. Não é isso que esse pastor está fazendo, que esse cantor gospel está fazendo, separando as classes. Essa classe é inferior. Mas dentro dessa classe pode ter um irmão sanguíneo. Suponhamos, eu posso usar inclusive minha irmã, apesar do coração dela é todo do pai, envolvido com o pai, com o amor de Deus. Mas suponhamos, a minha irmã não professa, suponhamos, não professasse a fé, que ela é excluída, não pode, é inferior. É isso que esse pastor está fazendo, o apartheid, a separação de classes. Os negros são proibidos de andar na mesma calçada que o branco. Frequentar as mesmas praias, tinham praias separadas, ônibus, hospitais, escolas e universidades. A separação estava em todo lugar, em todo lugar. A segregação, o apartheid. Então houve uma remoção de negros para lares tribais chamados soetos. Eles removeram à força os negros na África do Sul nessa época. Levaram eles para os soetos, os locais de remoção. Foi batizado pelos brancos, veja isso. Não é isso que eles falam, a vitória? Foi batizado de triunfo. Explicar melhor para vocês. Esses negros tinham suas casinhas, suas residências, onde estavam suas famílias. E ali tinham suas gerações, seus ascendentes e seus descendentes. O que os brancos fizeram? Esse regime apartheid. Arrancaram eles dali e levaram para uma região e denominaram como acróstico de Soweto. E o que aconteceu? Eles quebraram a casinha deles e nesse local, nessa área geográfica, eles denominaram como vitória, como triunfo essa região. Não é isso que esse pastor está pregando? O triunfo da fé. Nós somos um povo. Infelizmente, queridos, isso está acontecendo nos dias de hoje. As potências mundiais toleraram o apartheid. Os Estados Unidos, a ONU tolerou o apartheid durante muito tempo. Vamos tolerar isso? Vamos pregar isso? Infelizmente o Peterson não pode lá sacudir ele e dizer, tá maluco, rapaz? Olha a tua Bíblia. Olha a tua Bíblia, que exegese textual, que hermenêutica você faz do que Jesus pregou. Eu não vou ficar só em suplemento histórico, eu vou passar para o ponto aonde Jesus expõe o Evangelho. Evangelho é boa notícia, não é apartheid. Dá vontade de fazer isso, né? Sacudir esse camarada. Fala, cara, tu leva um título aí que para muitos é respeitado. Então respeite isso. Criar um apartheid, uma separação, não, que ali está o ímpio e nós somos os santos. Então surge, nesse período, um homem chamado Nelson Mandela. Queridos, eu vou parar esse vídeo, vou pausar esse vídeo e vou continuar ele. Ele vai ficar longo, mas vale a pena você assistir até o final. Que na minha rua está passando, são 7 horas da manhã, tá ouvindo? Passa um caminhão de lixo.
E ele vai parar aqui na frente com esse som. Pi! Então eu vou pausar e daqui a alguns segundinhos aí ele vai passar, alguns minutos, aí eu retorno o vídeo. Oi, gente, vamos lá. Nesse cenário surge Mandela. Aos 25 anos assume a causa de seu povo. Em 1962, Mandela é preso e condenado à prisão perpétua, com 25 anos, queridos. Veja bem, o que eu vou falar aqui é o resumo do resumo, para que você veja como essas coisas acontecem de forma natural, e poucos são os que vão aparecer e vão ter coragem de dizer: isso não pode, isso não está certo. Poucos vão ser aqueles que vão estar dispostos a encarar uma prisão perpétua. Aos 25 anos, Mandela é preso e condenado à prisão perpétua. Em 1964, numa cela de 5 metros quadrados. Você sabe o que é isso? Aqui em casa tem 2 cômodos que faz uma sala. Um cômodo desse que é pequeno, se botar um sofá de frente para o outro, já fica muito apertado. Ele tem 9 metros quadrados, ele está em uma cela de 5 metros quadrados. Submetido a trabalhos forçados em 1976, quando eu nasci. Um protesto no Soweto contra o apartheid, e alguns dizem que chega até 700 mortos. Mandela agora é detido, já está há 18 anos preso. Quantos vão ser dispostos a isso? Nessa história toda fica uma pergunta: Daniel ou Mandela? Quem você é? Daniel foi o pastor protestante que criou esse regime contra os negros da África do Sul. Mandela foi um homem, que eu posso usar essa expressão com tiro, chamei tiro. Foi o homem que Deus usou para libertar esse povo dessa opressão. Mandela, surge ofertas de libertação para Mandela após esses anos todo preso, mas ele se recusa a sair da prisão em um gesto político contra o apartheid. Ele prefere ficar preso, e a prisão dele agora, ele diz, é um protesto, é um gesto político contra o apartheid. Ele está falando: eu ofereço minha vida contra o que esse pastor criou. Isso é real, queridos. Na história agora, pegue aí os seus livros de história, pergunte a qualquer professor de história, ou vai no Google. Após 27 anos de prisão, Mandela é solto em 1990. Em 1993, aqui o regime do apartheid está caindo. Como eu disse, é o resumo do resumo. Em 1993, Mandela recebe o Prêmio Nobel da Paz. Daniel Malan ou Nelson Mandela? Quem você é? Em 1994, Mandela se torna o primeiro presidente negro. A África do Sul inicia uma nova era de direitos iguais a pessoas de todas as cores, sem apartheid. Foi a oração de Jesus Cristo no livro de João. Pai, que eles sejam... Imagine você chegar a uma pessoa que vai dizer suas últimas palavras de vida. Jesus disse: suas últimas palavras de vida estão realçadas no Evangelho de João. E ele ora pedindo, Pai, que eles sejam mais esses líderes, não é só esses líderes engessados em suas teologias, completamente vetério-testamentário, sem olhar a vida de Jesus,
sem ver a nova aliança. Criam apartheids todos os dias, segregações todos os dias, partidos todos os dias. A África do Sul inicia uma nova era, com direitos iguais a todas as pessoas. Você pode ficar por aqui ou continuar comigo, porque agora eu vou ler o que Jesus falou sobre isso. Mateus capítulo 5, Evangelho de Mateus capítulo 5, esse vídeo vai ficar bastante escuro, eu estou sem claridade nenhuma aqui, e somente a luz externa, mas preste atenção no áudio, tá ok? No áudio, no que está sendo dito. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 43 ao 46. Jesus diz assim, após o sermão da montanha, quer dizer, ele desce e vai dizendo essas palavras. Ouviste o que foi dito? Parece que você... Ouviu o que esse pastor falou? Parece que ele está dizendo isso. Ouviu o que... Que vontade de falar. Ouviste o que ele disse? Sabe, porque está escrito assim, ó. Amarás o teu próximo. Ele está dizendo que nós somos um povo, que somos irmãos entre si. Aqui não tem profetas de Baal, aqui estão os santos. Meu Deus, como são santos. Aqui estão os consagrados, homens de oração. Ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Foi isso que ele falou. São incircuncisos, profetas de Baal, um evangelho criado no inferno. Jesus está dizendo isso aqui. Ouviste o que foi dito, versículo 43. Amarás o teu próximo. O próximo para ele são aqueles que têm a mesma carteirinha de membro. Esse é o próximo para ele. Mas Jesus, explicando quem era o próximo, na passagem do bom samaritano, não disse isso. Falei, dá vontade de sacudir ele. Lê tua Bíblia, cara. Ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo, que esse pastor falou, odia o teu inimigo. E Jesus vem no 44 e diz, eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Fazei o bem aos que vos aborrecem. E orai pelos que vos maltratam e pelos que vos perseguem. Talvez esse vídeo chegue até lá. Quem sabe possa chegar. As pessoas vão compartilhando e chega até lá. Sabe o que esse vídeo está dizendo aqui? Veja o antagonismo. Quem está sendo perseguido? É um ímpio. O ímpio aqui está sofrendo segregação, está sendo separado. Quem está sofrendo perseguição aqui? Exatamente as pessoas hoje que têm uma compreensão pura e sadia do Evangelho, que estão vivendo um Evangelho simples e o Evangelho verdadeiro, que não é de segregação. E estão, com certeza, sendo amigos dessas pessoas, porque Jesus foi. E não há nada errado nisso. Quer dizer que eu sou certo e essa pessoa é errada porque não professa a mesma fé? Sabe o que esse texto está dizendo? Orai pelos que vos perseguem. Está dizendo para que esse ímpio, que você denomina ímpio, mas a Escritura não, sua teologia denomina ímpio, está dizendo que ele deve orar por você. Porque quem está sendo perseguido somos nós. Eu me coloco nessa classe de pessoas que, com certeza, estarei junto de outras pessoas que não professam a mesma fé que eu. Isso não quer dizer nada. Essas pessoas, o ímpio, e eu, estão sofrendo perseguição de você que está indo nas redes sociais dizer isso. Está dizendo, Jesus está dizendo, ore por ele, ele te persegue. Meu Deus. Para que sejas filhos do vosso Pai que está no céu, que faz com que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Te falo uma coisa, você não é juiz, você não pode determinar quem são os bons e quem são os maus. Somente Jesus. E ele está dizendo isso. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem assim os publicanos? Eles fazem o mesmo. Venha comigo.
Mateus capítulo 5, versículo 13, vai dizer que nós somos o sal da terra. As propriedades do sal só vão operar o seu verdadeiro efeito se ele estiver fora do saquinho, fora do saleiro. Tem mensagem aí no canal, o sal da terra. Você acha que não? Estamos no apartheid. Você é o Daniel Malan, né? O apartheid, aqui é o grupo. Tudo isso aqui foi criado em benefício aos brancos, que é o grupo. Mas o sal, Jesus está dizendo no mesmo texto, Mateus capítulo 5, versículo 13, se você voltar um pouquinho, vai dizer, vós sois o sal da terra. Ele está falando isso para grupo de essênios, de fariseus, de saduceus, de herodianos, grupos que viviam separados, que não queriam se juntar, porque lá estão os pecadores e aqui estão os santos. Ele, vós sois o sal da terra. Pega um grupo que não tem nada a ver, olha, vocês só vão ter o seu verdadeiro efeito na medida que vocês viverem a simplicidade do Evangelho. Mas a simplicidade do Evangelho não cabe dentro das instituições e denominações que existem nos dias de hoje, principalmente. Não 100%. Porque a simplicidade do Evangelho não é lucro para eles. Nunca vai ser. A simplicidade do Evangelho tira o domínio. Eles não querem isso, eles querem dominar. Eles querem demarcar o local onde você pode ir e você não pode ir. A simplicidade do Evangelho não diz isso. Vamos caminhar um pouquinho. Lucas, capítulo 5, no versículo 27, e versículo do 27 ao 32. Lucas 5, do 27 ao 32. Veja essa passagem. Depois disto, saiu e viu um publicano chamado Levi. Jesus vai chamar Levi. Assentado no banco dos tributos. E disse-lhe, segue-me. Você vê, um publicano, a classe que era mais desconsiderada, né, naquela sociedade judaica, os pecadores. Jesus não chega ali, deixa eu ver se você é dizimista, se você faz parte de alguma denominação. Qual igreja você é, irmão? Jesus não pergunta isso. Que pastor está sobre sua vida? Jesus não pergunta isso. Não. Se eu ver se você tem pedigree, você é de qual família? Jesus diz para o publicano, segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe, Levi, um grande banquete. Fez um almoço, uma janta, uma grande ceia em sua casa. E havia ali uma multidão de publicanos. Você já leu esse texto, pastorzinho, que está trazendo esse discurso de ódio? Você leu esse texto na sua Bíblia? Está no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 29. E havia ali uma multidão, não era um não, uma multidão de publicanos e outros, os quais estavam à mesa com eles. Jesus estava à mesa com esses. Então, antes de você criar seu discurso de ódio, olha a vida de Jesus. Aqui está dizendo que Jesus ia até essas pessoas. Jesus chamava essas pessoas. Jesus comia com elas. Agora veja esse texto. Mateus 10, 18 e 19. Olha o rótulo que colocaram no Senhor Jesus. Porque veio João, não comendo nem bebendo, e dizem, tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe. E dizeis, eis aqui um homem comilão e beberrão de vinho. De vinho. Ah, não era vinho sem álcool. Mentira! Senão não era vinho, é suco de uva. E veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis, eis aqui um homem comilão e beberrão de vinho, amigo dos pecadores. Jesus foi chamado amigo dos pecadores. E sabe como você se intitula agora? Um Daniel Malan, François Malan. Um apartheid. Uma pessoa que prega segregação, partidos.
Mas Jesus, o título que ele recebeu foi de amigo dos pecadores. Se nós sofrermos as mesmas acusações e condenações e injúrias que Jesus sofreu, estaremos muito felizes. Ele chega a dizer isso: bem-aventurados sois vós. E dizem: eis aqui o homem comilão e beberrão de vinho, amigo dos publicanos e pecadores. Para fechar essa palavra, quero ler com vocês livro de Hebreus, capítulo 13. Hebreus, capítulo 13, no versículo 12, 13, diz assim: por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele, fora do acampamento, levando seu vitupério. A igreja só vai ser igreja, que vocês usam esse termo igreja, tão deturpado, mas essa igreja só vai ser igreja quando estiver fora da porta, quando estiver fora do acampamento. Aí sim, quando ela viver a simplicidade do evangelho, quando ela puder estar nas escolas, nas universidades, nos ônibus, nos hospitais, nas mesmas calçadas, sendo todos iguais. Diante dessa palavra de 30 minutos e alguma coisa aí, fica a pergunta para você que está escutando esse áudio e vendo esse vídeo. Nessa história que eu contei, quem você é? Daniel ou Mandela? Daniel François Malan ou Nelson Mandela? Um homem que deu a sua vida pela paz. No final da vida, Deus o honrou. Mas que possamos ser Mandela, não sermos a favor de nenhum tipo de apartheid. Trouxe o exemplo do Senhor Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, quando a Bíblia fala de doutrina dos apóstolos, isso é muito usado por aí. Não está falando que existe uma doutrina que os apóstolos criaram que a igreja deve seguir. Cuidado com essas teorias. Sabe o que a Bíblia diz? Quando os apóstolos viveram, não tinha Bíblia. Essa Bíblia que você tem em mão, você pega quando esse livro foi escrito. Foi bem depois da vida dos apóstolos. Bem depois, entre aspas. Você vai pegar quando cada livro foi escrito. Quando a Bíblia fala da doutrina dos apóstolos, era o que Jesus pregava. Porque a Escritura diz que o Espírito Santo os faria lembrar de todas as coisas. Então, quando os apóstolos ensinavam, eles ensinavam a doutrina que vinha de Cristo, que era chamada doutrina dos apóstolos. Lembre, a palavra doutrina é ensinamento extraído da Escritura sem a intervenção de experiência cristã. Doutrina é ensinamento. Então, cuidado com esses líderes que deturpam a palavra de Deus. Jesus é a minha regra de fé. Jesus é minha hermenêutica. Jesus é minha exegese. Jesus é tudo o que eu preciso saber. Quando os apóstolos pregavam o que Jesus ensinou. Então eu trouxe o exemplo primaz de Jesus sentado numa mesa na casa de Levi junto com os publicanos, o que mais precisa se falar. Eu acho que você devia virar para Jesus, você errou. Você não pode se associar com os incircuncisos de coração, engessado em tua teologia, cara. Engessado em doutrinas veterotestamentárias, que Jesus é a plenitude do cumprimento de todas elas. Porque Jesus é o fim da lei para a justiça daquele que crê. Fica para todos essa conscientização. Não somos chamados para criar nenhum tipo de apartheid. Ao contrário, somos chamados para ser pregoeiro da paz e do amor que Jesus levou ao mundo. Que Deus os abençoe. Amém.